Salve chefia, tudo certo aí? Belezinha com vocês? E é o seguinte, acontece que naquele meu vídeo que eu fiz sobre a Paulina Porizkova, que é aquela supermodelo internacional, algumas mulheres comentaram dizendo que por que você falou sobre isso, sobre a mulher ficar mais velha, ela perder opções, ou sobre ela ficar sozinha, como vocês estivessem sendo vingativos, e o que algumas não entenderam aqui, o propósito desse vídeo é justamente mostrar que esse fundamento, esse argumento, ele tem validade, ele é válido e ele deve ser considerado, simplesmente pela amostra que eu coloquei para vocês, usando de exemplo no caso dela, principalmente. Porque no caso dela, cara, ela é uma mulher que ela é famosa, ela é conhecida, ela é acima da média, mesmo assim ela não consegue conquistar um relacionamento, pelo menos com o homem que ela quer. E é isso que as mulheres não entendem, que o principal inimigo delas para conseguir se relacionar, dependendo da idade que elas têm, são elas mesmas. É o ego delas, é o nível de exigência, porque elas não querem abaixar a régua, porque com certeza a Paulina ela tem opções. Acima de tudo, ela deve ter caras mais velhos querendo se relacionar com ela, caras mais novos que definitivamente ela não está disposta a sustentar, ou caras que só querem sexo casual. Por isso que muitas mulheres hoje em dia estão optando por acabar seguindo o próprio caminho delas, abandonando relacionamentos e casamentos de modo geral. Algumas seguindo no sentido de serem celibatárias voluntárias e outras até preferindo somente sexo casual sem se envolver emocionalmente. Já apareceram mulheres com esse comportamento aqui no meu canal mais de uma vez. É um tipo novo de mulheres, rapaziada, é um caminho diferente que elas estão seguindo, que está se tornando comum. Ainda não é tão expressivo, não tem tantas que estão optando por esse estilo de vida, mas muitas mulheres já apareceram comentando essas coisas aqui pra mim no meu canal, dizendo que elas não querem namorar, que elas preferem focar na carreira delas, mesmo que elas não consigam um relacionamento. Muitas mulheres hoje estão preferindo não se casar, não ter marido e não ter filhos propositalmente. Algumas não querem ser usadas como objeto sexual e outras não se importam em ter sexo casual com homens sem propósito de ter algum comprometimento da parte dele no futuro. Então isso é uma coisa que está se tornando mais comum. Mas o que essas mulheres não entenderam nesse vídeo específico que eu fiz da Paulina é que eu quis demonstrar, através daquela propaganda que ela mesma gravou, que nem para ela aquela propaganda serviu. E muitas mulheres acabam se iludindo com isso, ou achando que o tempo para elas sempre vai dar uma segunda chance, elas sempre vão ter uma nova oportunidade, ou sempre as oportunidades serão as mesmas para elas independente da idade. E isso, de certa forma, é uma falta de humildade da mulher moderna, é uma arrogância que é abastecida com essas propagandas enganosas, para dizer o mínimo, né? E no caso da Paulina é evidente que ela naquela propaganda, o que a gente vê? Uma mulher mais velha, que aparentemente é a melhor de todas, até competindo com as mais novas. Ela mesma diz, mais velha é mais sexy, mais velha é melhor, mais velha é mais poderosa. E o que a gente vê naquele vídeo? Homem ela não tem nenhum, marido ela não tem nenhum cara com ela, é uma solteira. Porque essas propagandas às vezes são feitas justamente para essas mulheres. E incentivam elas até, às vezes, a ficarem solteiras, a não buscarem um relacionamento, ou as que estão e acabar saindo. E qual é o resultado que a gente tem daquela propaganda quando a gente vê na vida real? A própria mulher que gravou a propaganda, para você ver a vida pregando uma peça. Que a propaganda não justifica nem para ela que gravou na vida dela. Não tem efeito nenhum. Mais velha não é mais poderosa? Mais velha não é mais sexy? Mais velha não é melhor? Cadê os homens então? Por isso que eu usei o caso dela de exemplo, que é muito elucidador, é muito elucidante para nós. Porque a mesma mulher que gravou propaganda para outras mulheres mais velhas dizendo que mais velha é melhor, eu nunca estive tão bem, essa é a minha melhor versão, na vida real isso não se justifica. Você acha que quando ela era mais jovem ela abordava homens? É claro que não, agora tem necessidade. É aquela história que a gente diz, muitas mulheres às vezes quando elas são mais novas, elas são arrogantes, elas não estão nem aí, elas te desprezam, elas falam que dá na telha, elas são um pouco soberbas e narcisistas. Depois que elas ficam mais velhas, que elas começam a perder oportunidade de opções, aí a personalidade delas agora é agradável e interessante, mas no passado ela era mais seletiva, não era tanto assim. Aquela história de que mulher que não é tão privilegiada geneticamente é mais gente boa, já ouviram essa frase, esse ditado? É parecido com isso. A mulher que perde valor sexual de mercado começa a investir mais na personalidade dela, começa a ser mais agradável, às vezes até começa a se adaptar mais para os interesses do homem. Não, agora eu não me importo com a aparência, eu me importo com a personalidade, com o talento, nem dinheiro para mim é importante. Por que será? Porque agora há a necessidade dela se adaptar à nova realidade do mercado sexual, que ela vive, que ela participa, não tem como ela fugir disso.
Entende o que eu quero dizer? E ela comenta que é muito triste ela chegar num cara, conversar com ele, de repente ele dá uma desculpa porque passou uma menina mais jovem e deixar ela falando sozinha para falar com a outra garota mais jovem que passou por ele. E essa é uma realidade que ela enfrenta, cara. Que as mulheres às vezes elas não acreditam, elas acham que a gente fala isso por vingança, para mostrar, vocês vão morrer sozinhas, mas é uma verdade isso. As mulheres elas têm 3 zonas principais na vida delas. A zona de diversão, enquanto ela é mais jovem, que basicamente ela tem as opções que ela quiser escolher, vários homens à disposição na maioria das vezes, festas em abundância, convites que ela recebe para ir nos lugares, sendo notado o tempo todo, hoje com mídias sociais recebendo atenção 24 horas por dia através de curtidas e comentários. Ela tem a segunda fase, que é a zona de alerta, ou zona de perigo, que é quando esse poder dela começa a se comprometer, ou não é o mesmo, ela começa a dar sinais de que ela não consegue atrair as mesmas opções que ela tinha antes, por exemplo. E a última fase da mulher é a zona fantasma, que basicamente relacionamento de longo prazo para ela fica drasticamente comprometido, se não às vezes completamente, dependendo, é claro, dessa mulher, de como ela se preservou, da onde ela mora e do nível de exigência que ela tem, dependendo muitas vezes do sucesso profissional que ela atingiu. Que quanto mais a mulher sobe na carreira profissional, mais exigente ela se torna e, consequentemente, menor é o seu VSM, porque muitas vezes o tempo já passou. Então, o que as mulheres não entendem de certa forma, para explicar, é o seguinte: vocês têm 2 valores principais, o valor sexual de mercado e o valor de relacionamento de mercado, que eles são conexos, mas não são os mesmos. Eles não são os mesmos. Entende? Por isso que eu digo que, por exemplo, uma garota de programa, ela tem um valor sexual de mercado altíssimo. Vamos pegar o exemplo de uma atriz de filmes adultos. Uma atriz de filmes adultos, ela tem um valor sexual de mercado altíssimo. Se ela não tivesse, ela não seria atriz. Milhões de homens, milhares de homens assistindo ela todos os dias. Se ela não tivesse valor sexual de mercado alto, ela nem seria atriz de filmes adultos, mas ela tem um valor de relacionamento alto. Ela pode ter nesse caso porque ela está muito exposta. Então o fator número, exposição, publicidade, marketing pessoal faz diferença nesse caso, definitivamente. Mas a maioria dos homens não se envolve com esse tipo de mulher e não considera elas interessantes para relacionamento. Então, consequentemente, essa mulher, ela tem um valor sexual de mercado alto, mas ela não tem um valor de relacionamento alto. Isso que as mulheres não entendem, porque o valor de relacionamento delas está diretamente conectado com a habilidade que ela tem de gerar filhos, com a fertilidade. Quanto menos fértil é a mulher, mais é afetada a sua capacidade de conseguir relacionamento de longo prazo. Por quê? Porque o motivo pelo qual um homem se envolve com uma mulher através de longo prazo é pela provisão, é pelo investimento de tempo, de atenção, de energia, de recurso. Agora, o envolvimento sexual de um homem é barato para ele, não custa nada. Então não tem tanto investimento, é só o sexo e acabou. Ele não vai permanecer ali depois, ele não vai cuidar dela. Então o motivo principal pelo qual um homem permanece com uma mulher é pela provisão, é para cuidar, é para dar atenção, é para descarregar recursos com ela, e principalmente com a intenção de ter filhos. Por quê? Porque o que elas não entendem é que a monogamia está diretamente conectado, tudo isso, relacionamento de longo prazo, monogamia é a mesma coisa, está diretamente conectado com a geração de filhos. Por quê? Porque a monogamia justamente meio que existe e serve numa troca em que é a seguinte, tá certo? Eu vou cuidar de você, vou ser o provedor e o protetor, principalmente enquanto você estiver grávida e quando o filho nascer, tá bom? Em troca da sua exclusividade. Essa foi a troca principal da monogamia. Porque as mulheres precisavam da atenção do homem depois que ele engravidava elas, porque senão elas ficavam vulneráveis, certo? Essa era a troca inicial. O que acontece? O homem falou, beleza, só que eu não vou cuidar de um filho que não é meu, então eu quero exclusividade. Eu cuido do filho, desde que ele seja meu, só que você vai ter que ser exclusivo, você vai ter que ficar só comigo. Então a monogamia, ela necessita, ela abrange uma troca em que a provisão é um dos componentes da monogamia. Então, quando a mulher perde a capacidade de ter filhos, a capacidade dela de conseguir uma monogamia, relacionamento sério, de longo prazo ou casamento, é comprometida. Porque hoje as mulheres muitas das vezes gabam porque elas têm várias opções, mas se você parar para pensar, se você realmente filtrar essas opções que ela tem, a devastadora maioria, não sei quantos %, mas eu posso afirmar que a maioria só quer relação sexual com elas. Claro que quanto mais alto é o VSM da mulher, consequentemente maior também será o seu valor de relacionamento de mercado. Definitivamente. Tá certo? Por isso que vocês falam, tem muita mãe solteira aí que se ela for bonita e tiver com filho, tem um monte de cara esperando para assumir ela.
Então, quanto mais alto é o valor sexual de mercado da mulher, o valor de relacionamento de mercado dela também acompanha, porque muitos homens, o principal motivo pelo qual eles entram em relacionamento, como eu já disse, é por causa do sexo. Como essa mulher tem um valor sexual alto de mercado, muitos homens, pelo valor sexual alto de mercado, eles também cedem ao relacionamento por isso, para ter sexo passivo garantido de qualidade, quando eles sempre quisessem ter que caçar novamente. Para muitas mulheres que têm opções, a maioria só quer relacionamento, só quer sexo casual com elas. Se você filtrar realmente agora, os caras que realmente querem relacionamento, esse número já diminuiu um pouco, esse filtro já estreitou. Agora, se você considerar os homens que ela quer de volta, que ela se interessa, esse filtro se estreitou mais ainda. Então, o número de opções que a mulher tem, rapaziada, não é tão relevante assim. Porque a maioria dessas pessoas, definitivamente, a maioria deles querem sexo casual e os que querem relacionamento ela não quer de volta. Então, a parcela que ela quer relacionamento, que querem relacionamento com ela, é a menor entre todos esses homens. E muitas mulheres se iludem com isso e acabam vivendo da mesma forma, acreditando que elas vão envelhecer desse mesmo jeito, ou as que já estão mais velhas podem às vezes voltar para o mercado e conseguir competir com uma mulher mais jovem. E a verdade é que, depois que uma mulher estiver na zona fantasma, a probabilidade de que ela não conseguirá se relacionar novamente, não conseguirá ter relacionamento e investimento de um homem de longo prazo é muito grande.